Alô, galera goiana, alô, você torcedor atleticano, alô, você torcedor do Flamengo, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI, abrindo o retorno ou a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, para as duas equipes. Flamengo e Atlético jogam neste domingo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O Dragão tenta um reinício dentro da competição, tenta fazer um segundo turno muito melhor do que foi o primeiro para se manter na elite do futebol brasileiro. Logo depois da vinheta, eu venho com os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Você ainda não é inscrito? Te convido a se inscrever. Venha fazer parte desta comunidade, venha fazer parte deste espaço que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Deixe o seu like, é uma maneira de prestigiar o nosso trabalho. Fique sempre muito à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é mais do que bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. No Instagram, o perfil é @LuteiMagazine, como aparece no banner. WhatsApp 99402-7562. Vamos começar este pré-jogo trazendo o retrospecto entre as duas equipes com dados do futeboldegoias.com.br. São 22 jogos na história, 3 vitórias do Atlético, 14 vitórias do Flamengo e 5 empates. 20 gols goianos, 43 gols cariocas. A arbitragem para hoje: Gustavo Ervino Bauerman, ele que é de Santa Catarina. Os assistentes, o Thiago Americano Labs e o Alex dos Santos, também catarinenses. No VAR, o paranaense Rodolfo Toschi Marques. Agora falando das formações, das duas equipes, o técnico Wagner Mancini tem vários problemas para esse jogo contra o Flamengo. Ele tem 5 jogadores suspensos: o Alex Vinícius, Emiliano e Guilherme Romão, expulsos no jogo contra o Bahia. O Max e o Alejo Cruz suspensos com o 3º cartão amarelo. Por outro lado, ele conta com as voltas do Haldney e do Hurtado, eles que cumpriram suspensão. O meia Jorginho foi regularizado, porém, como está lesionado, ainda segue fora da equipe. Já o costarriquenho Campbell, o Joel Campbell, ele não foi regularizado ainda, por isso fica fora de mais esse jogo do Atlético contra a equipe do Flamengo. Desenhamos um Atlético aqui para esse jogo de logo mais: Ronaldo no gol, Rony na direita, Adriano, Luiz Felipe e Rodadiega ou Shailon. Pode ser que o Shailon apareça na lateral esquerda. O Gonzalo Freitas, o Baralhas e o Haldney, um tripé de volantes. Lá na frente o Janderson, Ione Gonzalez ou Hurtado e o Luiz Fernando. Um provável Atlético para esse duelo contra a equipe do Flamengo. Agora vamos falar também do Flamengo. Flamengo do técnico Tite, ex-treinador da Seleção Brasileira de Futebol. Vamos lá colocar na tela aqui para vocês a equipe carioca. Aí está o Flamengo de Rossi no gol, o Varela na direita, Léo Ortiz, Davi Luiz e o Ayrton Lucas. Os dois volantes, Eric Pulgar e o Gerson, com a Arrascaeta na meia, e lá na frente o Luiz Araújo, o Pedro e o Everton Cebolinha. Esse deve ser o Flamengo para enfrentar o Atlético logo mais lá no Maracanã. Falando especificamente do jogo, penso que não há muita dificuldade em prever o desenho tático desse jogo. O Flamengo tomando a postura e o Atlético tentando jogar no contra-ataque. E também o favoritismo, claro, é da equipe carioca. Porém, o Atlético, nem quando há essa possibilidade, eu não gosto dessa ideia de descartar jogo. O Atlético, na situação em que se encontra, menos pode ainda descartar jogo. Não tem esse negócio de descartar jogo. Você vai lá e luta. Se não deu, paciência. Mas, independente de quem seja o adversário, do quão grande seja o favoritismo do adversário, você tem que lutar. Você tem que buscar. Vamos dar um exemplo aqui dessa própria rodada. O Vitória jogava com o Palmeiras em São Paulo. O Palmeiras era favorito? Muito. Mas o Vitória foi lá e venceu o jogo.
Então, se o Vitória tivesse abdicado desse jogo, por exemplo, teria 3 pontos a menos hoje na tabela de classificação. Então, esse para mim deve ser o foco do Atlético, lutar bastante. O jogo contra o Flamengo no primeiro turno, recheado de polêmicas, foi um dos melhores do Atlético nessa Série A de 2024. Então, a questão é de lutar bastante. Gosto da ideia dos 3 volantes, porque acho que o Atlético aumenta a sua pegada no meio campo, consegue, quem sabe, com essa formação, travar o setor criativo do Flamengo e sofrer menos dentro da partida. Me causa preocupação essa lateral esquerda, seja com Rodallega, seja com o Shailon. A tendência do Flamengo com o Luiz Araújo explorar bastante esse setor. Acho que é algo que o Wagner Mancini terá que ficar muito de olho. E a questão do ataque, né, que alguém ajude o Luiz Fernando. Que além do Luiz Fernando, algum outro atacante consiga ser eficiente, consiga ser proativo dentro do jogo, porque depender de um jogador, beleza, é bom quando você tem alguém de quem você possa depender, porém o Atlético ele precisa criar alternativas ao Luiz Fernando, mas principalmente a grande missão do Wagner segue sendo a mesma desde que ele pisou no Antônio Ascioli mais uma vez, é padronizar, melhorar o desempenho defensivo. O Atlético precisa ter um padrão bom de desempenho defensivo. Sem isso, a luta será inglória. A luta será sem vitória, porque com a média de gols que o Atlético sofre por jogo, não tem como você construir uma boa campanha dentro de uma competição tão difícil como a Série A do Campeonato Brasileiro. Então vamos ver se o Atlético demonstra alguma evolução defensiva nesse jogo de hoje, porque vai precisar. O Atlético precisa dessa plataforma defensiva funcionando muito bem e ao mesmo tempo precisa ter eficiência nas poucas oportunidades que deve criar lá na frente. Esse é o cenário perfeito? E é nisso que o Atlético tem que pensar. Marcar muito forte, tentar segurar o Flamengo e aproveitar uma outra oportunidade que sempre acaba aparecendo lá na frente. Essa é a receita. O Flamengo é favorito? Com certeza. A tendência é que o Flamengo vença o jogo? Com certeza. Mas o Atlético vai lá como o azarão, vai lá para tentar surpreender. E se conseguir fazer como o Vitória fez ontem, excelente. Só mostrando para vocês aqui como é que está a situação do Atlético dentro da tabela. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo antes do jogo entre Bragantino e Fluminense, tá bem? Que é um jogo que interfere aí para o Atlético nesta rodada. Olha só, lá embaixo está assim. O Vitória chegou a 18, né, saiu da zona do rebaixamento, colocou o Cuiabá, que joga e pode também sair da zona do rebaixamento. Aliás, o Cuiabá não joga nessa rodada, né? O Cuiabá enfrentaria o Atlético Paranaense. Então, o Vitória conseguiu sair da zona do rebaixamento com a vitória sobre o Palmeiras. O Grêmio ainda vai jogar, o Fluminense joga também e o Atlético também. O Atlético está nesse momento a 6 pontos da primeira equipe fora do Z4, que é justamente o Vitória da Bahia. Então o Atlético precisa diminuir essa desvantagem, né? Porque 6 pontos, até pela média de pontos, o Atlético levou um turno para fazer 12, né? Então tem que ser muito mais eficiente nesse retorno, até para conseguir tirar essa desvantagem que tem hoje para as equipes que estão fora da zona do rebaixamento. Vitória com 18, Corinthians com 19, Internacional também com 19 pontos. Depois do jogo, eu faço aqui para o canal uma análise do que foi essa partida entre Flamengo e Atlético, tá bem? Meu muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, um excelente domingo e até o nosso próximo encontro.